Olá, os seguidores aí do nosso canal Passo a Passo por Camilo Noleto e Larissa Xavier. Hoje o que eu quero trazer aqui é de suma importância porque é algo que lamentavelmente acontece muito no cotidiano da advocacia. E na nossa ideia de compartilhar experiência, conhecimento da prática da advocacia, quero trazer aqui para vocês uma indagação muito importante. Advogados experientes e aqueles que estão começando, prestem muita atenção nisso. O que acontece quando um advogado, durante uma audiência, acusa um outro colega, um outro advogado de ser inexperiente? Isso até causa uma tristeza enorme àqueles que são mais experientes, porque é justamente isso o que é dado pelo conhecimento daquele que tem uma longa atividade profissional na advocacia, o que ele não deve fazer, porque ele é conhecedor da lei. Ele sabe que ele não pode tripudiar sobre o seu adversário ali naquele caso para tentar ganhar, podemos dizer, no grito uma causa. Então vamos lá. Eu tenho muitas informações importantes que eu trouxe aqui do próprio Código de Processo Civil, do Código de Ética da Advocacia, do Estatuto da OAB, em que vocês deverão ter na ponta da língua esses artigos para quando forem fazer suas audiências. Inclusive você, jovem advogado, que durante uma audiência for em algum momento tripudiado pelo seu colega, saiba como agir. Nós vamos lhe mostrar aqui como você deve se comportar para conter qualquer ofensa ou abuso contra a sua atuação. Vamos lá. O Estatuto da Advocacia, no artigo 6, ele diz o quê? Que não há hierarquia nem subordinação, vou destacar, entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito mútuo, recíprocos. O que eu destaquei o entre advogados? É porque tem advogados que acham que a prerrogativa deles só é válida quando for algo feito contra um magistrado ou um membro do Ministério Público, mas não advogado. O outro advogado deve te respeitar também, tá? Então, por isso que eu destaquei, quando a gente fala que não há hierarquia e nem subordinação, o primeiro que consta no artigo 6º é entre advogados. Então, o advogado ter maior ou menor experiência não atribui algo a mais nem a menos àquele que tem ou não essa experiência. É válido lembrar que o advogado que não tiver experiência, ele se antecipa, ele se prepara e vá para a audiência sabendo do que está fazendo, estudando o processo e ficando muito atento com esses artigos que eu estou trazendo aqui, tá? Então, quando a gente fala que não há hierarquia, a gente sempre se remete isso para quando é advogado não deixar que o juiz cometa algum abuso contra ele, mas isso serve também para que outro advogado não cometa isso contra o próprio colega, tá bom? Nesse sentido, os preceitos do Código de Ética da OAB condicionam a atuação do advogado aos deveres de honestidade, decoro, lealdade, dignidade e boa-fé, tendo ainda que velar por sua reputação pessoal e profissional. Me incomoda muito quando eu vejo numa audiência um advogado querer usar esse artifício para querer ser superior ao outro. Por que eu digo isso? Eu comecei a fazer audiências assim que eu recebi minha carteirinha da OAB, no outro dia eu já estava fazendo audiência. Até o que me ajudou nisso na época é porque eu já atuava no escritório como estagiário, e em audiências de conciliação eu tinha o costume de fazer essas conciliações. Então isso já superou aquela timidez inicial. Mas era impressionante quando eu me sentava para fazer audiência, advogados olharem e falar, é porque você não tem experiência. E aí, o que você vai fazer agora? Eu ia com a agenda que eu tinha ali anotado os artigos que eu estou lendo aqui para vocês, porque eu tinha na ponta da língua. Primeira coisa que o advogado deve fazer não é entrar em debate direto com o advogado que fez isso. Ele deve pedir a intervenção do juiz. E eu lhe garanto que todos os juízes vão estar do seu lado se você estiver sendo ofendido por um outro colega durante a audiência. O que você deve evitar é ir para o confronto direto com esse advogado, porque aí a audiência ela vai fugir das obrigações que os advogados devem ter pela própria urbanidade. Então vamos lá. O artigo
A partir do artigo 44 do nosso Código de Ética, consta que o advogado deve tratar o público, os colegas, autoridades, os funcionários do juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento, impondo-lhe, prestem atenção, lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução do seu serviço, comportando-se com zelo, empenhando-se para que o cliente se sinta amparado e tenha a expectativa do regular desenvolvimento da demanda. Ou seja, quando eu falo que o advogado, se estiver sendo ofendido por um outro colega numa circunstância dessa, peça a atuação do juiz. Eu, quando sofri isso no início da minha carreira, eu ainda falava um pouco mais quando eu pedi a atuação do juiz. Eu falava que pelo fato de eu ter feito a prova do OAB recentemente, estar com o código de ética, com o estatuto do OAB em mente, fresquinho, até avisava para o juiz que talvez o outro colega, não sei nem se na época dele ele tivesse feito prova do OAB, e que talvez, a depender disso, talvez ele deva ter se esquecido dos preceitos éticos que devem seguir a atuação profissional. Vou seguir fora agora dos nossos regulamentos da advocacia para o artigo 77 do Código de Processo Civil, que inicialmente estabelece que dentre os deveres das partes, de seus procuradores e daqueles que de qualquer forma participarem do processo, todos devem expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão destituídas de fundamento. Onde é que você pode imaginar que o fato de um advogado falar para o outro que ele não tem experiência, que isso, existe algum fundamento legal para isso? Não existe, né? Então, por isso que eu trago a observação do artigo 77. Já no artigo 78, também do CPC, proíbe que qualquer das partes, advogados, juiz, membros do Ministério Público, da Defensoria ou qualquer outra pessoa que participe do processo empregue expressões ofensivas por escritos, manifestadas oralmente, quando é papel do advogado requerer que o juiz advirta o ofensor contra ofensa, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Então, aqui no artigo 78 está o fundamento legal para você, advogado, saber como intervir nessas situações. O parágrafo 2º, também do artigo 78, determina que, de ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, a expedição de certidão com inteiro teor das palavras ofensivas e a colocará à disposição para a parte interessada. Então, quando isso for dito verbalmente à audiência, faça registrar em ata, solicite ao juiz que conseguir em ata o que aconteceu, para que posteriormente você peça essa certidão e assim tome as providências adequadas. Ainda mais, sobre os poderes do juiz nesse sentido, por ele exercer um poder de polícia, o artigo 360 também do CPC prevê que é obrigação do juiz manter a ordem e o decoro na audiência, podendo ordenar a retirada de sala da audiência daqueles que se comportarem inconvenientes, sendo sua obrigação tratar também com urbanidade as partes, os advogados, membros do Ministério Público, Defensoria. Por que eu insisto na urbanidade? Urbanidade não é um favor, não é uma cordialidade, ela é uma obrigação, tanto dos advogados, dos juízes e membros do Ministério Público. O artigo 139, também do CPC, determina que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse CPC, incumbindo-lhe assegurar as partes igualmente de tratamento, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. Então, com esses artigos, meus colegas, vocês têm já o fundamento legal para intervir numa situação dessa, como vocês devem se comportar, mediante a intervenção, a seu requerimento perante o juiz, para que ele adote as providências que a lei determina. Por fim, trago aqui um artigo que eu sempre sigo em nossas petições, sempre deixo mencionada quando nós atuamos em palestras, participações, em qualquer evento. É o artigo 31 do Estatuto da OAB, que diz que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Com essas considerações, deixamos aqui essas dicas sobre como o advogado deve se comportar. Lembrando que, se isso acontecer, você não deve
se igualar, se rebaixar ao ofensor. Obrigado.